Então, gente, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu mudei para São Paulo para fazer faculdade. Eu vou contar um pouco dessa história, porque não sei se vocês vão achar legal ou não, mas geralmente eu conto. Eu sou casada, eu sou mãe do Matheus, de 6 anos, e da Sofia, de 4. Amanhã é meu aniversário. 40 anos, gente. 40! É muito botox, eu sei. É muito tratamento estético, sim, mas vale a pena, não vale? Não, brincadeiras à parte. Eu tenho mais de 20 anos no mercado financeiro, eu sou formada pela PUC São Paulo em administração, eu tenho um MBA de gestão de pessoas e de negócios pela FIA, e eu sou hoje head de cash management. E aí eu vou explicar tudo isso um pouquinho para vocês. Gente, vamos lá. Antes da gente começar, por que eu aceitei estar aqui hoje, tá? E óbvio, né? Amanhã é meu aniversário, eu já tinha uma viagem programada para hoje, eu vou para Campinas, bem perto aqui, mas eu me senti muito honrada de poder estar com vocês aqui hoje, porque são pessoas que estão ou já começaram a carreira ou estão em processo de começar. E aí, quando eu olho para trás, né, eu sempre quis falar assim, na minha trajetória dos meus últimos 40, né, 40 anos, 20 anos profissionais, é muito legal. Sabe por quê? Porque quando eu paro para refletir e eu vejo um pouco as decisões que eu tive que tomar, profissionalmente falando, no primeiro momento parecia que eu estava tomando as decisões erradas. Sabe quando você sente assim, será que é certo? Será que não é? Então, acho que quando eu poder falar para vocês, para esse público, de fato é uma honra para mim neste momento que eu estou vivendo. Gente, porque não é fácil fazer 40 anos, não, tá? Porque eu vou entrar no ENTA, só vou sair quando eu fizer 100, se eu fizer, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá bom? E aí, eu quero fazer uma pergunta antes da gente continuar. Quem aqui ainda tem dúvida do que quer fazer na carreira? Levanta a mão. Boa. Eu era vocês, tá? Há 20 anos atrás, e eu vou contar um pouco dessa história. Conforme eu comentei, eu nasci em São José do Rio Preto, sou rio-pretense, e a partir do momento que eu entrei na adolescência, com 13, 14, eu não conseguia me ver ali mais. Eu não sei se porque foi minha mãe que fez colegial aqui em São Paulo, mas eu sempre tive um sonho de morar aqui. E aí, quando chegou a época da faculdade, né, de prestar vestibular, eu prestei vários, mas eu passei na PUC, em ADM, e passei em Londrina, ADM também. Mas eu não contei para os meus pais. Em Londrina, eu ia ter que morar em Londrina, gente. E meu sonho não era Londrina, meu sonho era morar em São Paulo. Então, quando eu falei das decisões, sabe, nossa, será que elas pareciam certas ou não? Então, assim, eu tomei a decisão de não contar. Eu contei depois de alguns anos. Meu pai falou, bonito, né? Fez eu gastar uma grana de faculdade, mas isso é uma outra história. Mas eu tomei essa decisão sozinha, com 17 anos, porque eu passei com 17 anos, eu mudei para cá com 17, de não contar. Então, e, obviamente, quando eu cheguei aqui, São Paulo, para quem é daqui, sabe, é uma cidade que acolhe, mas acolhe do jeito dela, né? Então, com aluguel caro, né, com muita saudade de casa, mas foi aqui que eu construí a minha vida, foi aqui que eu construí minha carreira. Eu sou muito grata a São Paulo. É uma cidade que eu gosto de morar aqui, apesar de tudo, né, do trânsito, da violência, mas foi aqui que tudo aconteceu. Eu casei com o meu amor de infância, eu estou com meu marido desde os meus 16 anos. Eu falo que ele veio atrás de mim. Tem gente que fala que eu fui buscar ele lá, sabe? Depende para quem você pergunta, mas a gente está junto nessa empreitada aí, a gente tem os nossos filhotes agora. Falando um pouco da minha trajetória profissional. Eu comecei a trabalhar na TAM Linhas Aéreas, né? A TAM comprou a LAN e virou Latam, né? E, gente, eu não sei se vocês sabem, vocês não devem saber, mas antigamente a gente comprava passagem de avião por telefone. E eu era uma das pessoas que atendia as pessoas no telefone. E como eram muitas pessoas, imagina, hoje a gente tem tecnologia, a gente não tinha na época. A gente tinha nome de guerra. Sabe qual era o meu nome? Alexa. Gente, eu era Alexa antes da Amazon criar a Alexa. Então, assim, quando eu paro para refletir, eu falo, gente, se eu tivesse uma visão do que isso poderia ser, estou brincando, mas eu falo, o destino acabou me levando para um outro caminho. Eu fiquei na TAM por pouco tempo, e foi incrível porque, assim,
os meus amigos faziam estágios já em grandes empresas, farmacêuticas, indústrias alimentícias, Unilever, Nestlé. E eu comecei como uma auxiliar de reservas com CLT na TAM. Então, assim, parecia uma porta pequena. Era assim, eu trabalhava 6 horas por dia, eu trabalhava de final de semana, da meia-noite às 6, das 6 à meia-noite. Tinha uns negócios de plantões lá, um negócio muito louco. Mas eu pagava 10% do valor da passagem aérea. Então, nos 6 meses, os finais de semana que eu tinha livre, eu ia para Rio Preto gastando R$ 100 de avião, gente. Onde já se viu isso? Eu não tive tempo de viajar internacional, né? Porque precisava ter férias mais longas. Mas, assim, tinha os benefícios. E eu acho que esse primeiro emprego mostra muito do meu perfil, assim. Apesar de ter, às vezes, medo, eu me jogo. Eu vou. Eu não sei o que vai dar, mas eu topo o desafio, assim, sabe? E aí, isso foi em 2023. Em 24, surgiu uma oportunidade de eu ser caixa de banco do Itaú. Caixa de banco, gente. Eu estava conversando com a menina do café agora que eu fui tomar um café. Ela falou: vocês estão com vaga? Falei, tamo. Ela falou, é porque eu queria ser jovem aprendiz. Falei assim, não importa onde você vá. Eu acho que você tem que querer, né? E assim, eu entrei como caixa. E foi muito legal. Sofri preconceito da turma da Unilever. Como assim, você é caixa de banco? Eu falei, gente, mas eu estou no coração, né, de um banco. De fato, se a gente está falando de um banco de varejo, é ali que tudo acontece, né? Onde os clientes estão lá, é onde a gente faz acontecer todo dia. Então, foi aonde eu me apaixonei pelo mercado financeiro e foi aonde eu tive a minha entrada aqui. Depois, obviamente, uma coisa que eu sempre fiz, eu gostaria de deixar aqui para vocês, eu sempre almejei crescer. Sempre. Então, eu era caixa, óbvio, eu cheguei, entendi a dinâmica, comecei a trabalhar, mas eu sempre levantava a mão. Eu posso te ajudar a fazer outra coisa? Posso seguir fazendo outra coisa? Então, assim, eu sempre extrapolei o meu job description, né? Aquilo que eu estava sendo contratada para fazer. E as coisas foram naturalmente acontecendo para mim. Então, de caixa, logo depois de um tempo eu virei uma assistente, depois de uma assistente, eu tive muita visibilidade, porque quando o Itaú comprou o Unibanco, vieram essas figuras dos especialistas de ativos, de cash management, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aí, de novo, eu levantei a mão e falei, eu queria trabalhar com isso. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso ter? E aí, sorte, destino, ambição, a gente pode chamar como a gente quiser. Eu acabei conseguindo ir para essa área de cash management. O cara falou assim, mas você vai trabalhar em Guarulhos. Eu falei, aonde? Guarulhos. Eu falei, tá bom. Comprei um Garmin, não sei se vocês sabem o que é. Antes do Waze existia GPS dentro do carro. E eu comprei um Garmin porque, assim, eu era do interior, eu não sabia andar em São Paulo, não sabia nome nenhuma de rua. Então, assim, eu nunca deixei que os obstáculos também me atrapalhassem, né? Eu conquistar aquilo que eu almejava. E aí, gente, quando eu entrei para essa área, abriu minha cabeça. Assim, estar no cliente, visitar clientes, entender o que uma empresa faz, como ela trabalha, como ela recebe, como ela paga, assim, para mim, de verdade, foi uma grande descoberta. E aí eu comecei a galgar esse meu né, trajeto aí dentro do cash. Em 2009, o meu chefe saiu, foi para a HSBC e falou, Mari, eu quero levar você comigo. Só que, bonita, você não tem inglês. Seu inglês é ruim. Falei, vixe, é verdade. Eu sempre fiz inglês, mas aquele inglês, sabe, gente, que você faz mais ou menos. Aí eu falei, não tem problema, não. Eu lembro que eu peguei meu primeiro bônus na área comercial. Eu estava entre comprar um apartamento com meu irmão, que meu irmão morava em São Paulo. Eu falei, quer saber? Não vou fazer. Pedi demissão do Itaú. Fui morar 7 meses no Canadá. Gastei todo o dinheiro. E meu namorado segurou aqui no Brasil, lá, né, o de infância. Vai, que a gente dá a conta aqui. Então, fiquei 7 meses fora. E quando eu voltei, falei, Maurício, cadê a promessa? Ele, não, vou te contratar. Graças a Deus deu tudo certo, viu, gente? Porque às vezes a gente fica, né, naquela ansiedade, mas deu certo. O HSBC foi muito legal para mim. Porque o HSBC, ele trouxe... O Itaú é um banco local, né? Obviamente, ele tem em algumas geografias da América Latina, algumas estruturas, mas o HSBC abriu minha cabeça para o mundo. Então, assim, como é um banco global, né, de Hong Kong, foi muito legal ter essa experiência global. Então, eu sou muito grata também. Ao pouco tempo que eu fiquei lá, eu fiquei 1 ano e 6 meses só. E aí surgiu a oportunidade para eu vir para o Santander, ainda na área de cash management. E aí foi onde minha carreira, né,
está sendo construída desde então. Eu estou há 14 anos aqui no Santander. Eu estava em cash management, mas a partir do momento, acho que foi em 2017, eu fui para ativos. Eu falei, não, quero aprender outras coisas. Então, fui para ativos, aprendi sobre financiamento para grandes empresas. E, no meio da pandemia, eu fui convidada para assumir o primeiro cargo de liderança. Eu fui assumir uma mesa de um produto que a gente chama de risco sacado, que é um produto que a gente oferece para grandes empresas também, para a cadeia de fornecedores. E aí foi onde eu me encontrei, foi onde eu me apaixonei, que, de fato, eu gosto de liderar pessoas. Então, não importa se hoje eu estou em cash, se amanhã eu vou estar em ativo, se amanhã eu vou estar em câmbio, se eu vou estar em consórcio, eu quero continuar liderando pessoas. Isso para mim, está cada vez mais claro. E as coisas foram acontecendo para mim, eu sempre levantando a mão, sempre buscando novos desafios. E estou, então, agora hoje com um time de 20 pessoas, cuidando de São Paulo, interior, multinacionais e tech companies. E participando agora desse tipo de evento. Eu fui uma das mulheres de 2.000 inscrições. Tem um programa que o banco patrocina, que é SW50 no Brasil. Eu fui uma das mulheres selecionadas, então eu tenho muito foco liderança feminina dentro do meu sangue aqui. Então, assim, as coisas têm acontecido, mas eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem é assim, é uma combinação. O sistema tem que ajudar, a empresa que vocês estão precisa ajudar, obviamente, em encarreiramento, mas depende muito de vocês também. De vocês levantarem o braço, de falar, eu quero aprender mais. E a gente não tem que pedir o cargo, a gente tem que pedir atividade, porque, às vezes, o cargo vem de uma forma mais natural. Tá? Senão a pessoa fala, acabou de chegar, já quer ser promovido, gente. Quer mérito, né? Quer aumento. Então, assim, busquem mais responsabilidades, porque acho que a responsabilidade chama essa parte do dinheiro, né? Que também é importante. Todo mundo quer ganhar dinheiro aqui, né? Pessoal que chegou agora, bem-vindos. Eu sou a Mari. É prazer ter vocês aqui. E aí, uma frase que eu gosto muito de falar é isso: não existe porta pequena. Existe quem não enxerga o que está do outro lado. E aí, quando a gente conecta... Agora eu vou sair da PF e vou para a PJ, tá? Porque, antes de falar o que eu faço, eu quero contar para vocês o que a gente está vivendo hoje, tá? Dentro da competição bancária que a gente está vivendo. Quando a gente pensa qual a diferença entre as empresas que crescem e prosperam e as empresas que fecham, é gestão, gente. E aí eu tenho alguns dados para trazer aqui, eu vou tentar lembrar de cabeça, tá? Mas em 2024, 4,2 milhões de empresas foram abertas e 2,1 foram fechadas. Tem um estudo que fala que a cada 10 empresas, 6 fecham nos próximos 5 anos, né? Desde a abertura até os 5 anos. Gestão. Então, assim, às vezes não é por falta de cliente, não é por falta de produto, às vezes é falta de visibilidade, de planejamento, de pagar fornecedor na data correta. E é isso tudo que eu estou começando a pôr a sementinha, porque é isso que a gente faz. A gente ajuda essas empresas a prosperarem. E aí, falando um pouco do mercado financeiro, se a gente pensar assim, há mais ou menos uns 10 anos atrás, 80% do mercado era dominado por 5 bancos, né, os grandes, maiores bancos que a gente tem na cabeça aqui. Hoje, essa dinâmica mudou, e mudou muito. Tá? Então, hoje, a gente tem um Bacen muito mais ativo, com foco em digitalização, com foco em bancarização, e um Bacen aberto a abrir oportunidades para as outras empresas, não só para esses 5 grandes bancos. Então, para vocês terem uma ideia, acho que nos últimos 5 anos, a gente tem mais de 170 instituições de pagamentos dentro desse mercado. Então, antes eu concorria com 4, porque eu era um dos 5. Agora eu concorro com todos. E isso trouxe, obviamente, né, um poder. Antes, o poder estava muito no banco. Eu virava para o cliente e falava assim, quer trabalhar comigo? Está aqui, ó. Essas são as minhas condições. Óbvio. Mas, quando eu falo do meu mundo, que tem muito a ver com tecnologia, com desenvolvimento, o cliente que tinha que se adaptar a mim. Agora, isso mudou. Eu falo assim, não, tá bom, me explica como que você trabalha, qual o sistema que você está usando, que eu vou me plugar aqui. Então, isso trouxe um poder de barganha para o cliente muito importante. Então, a gente vê, né, antes era o banco no centro, agora é o cliente no centro.
E isso, olhando o banco, desafios enormes de tecnologia, de como que a gente vai desenvolver novos produtos, o que a gente precisa priorizar. Porque você tem um Bacen que tem um regulatório forte, assim, gente. A governança que o banco tem que ter para atender tudo que o Bacen pede, o Banco Central, é muito pesado. Então, a gente tem uma nova dinâmica, onde o cliente dita a regra, tá? E aí, agora, começando a funilar um pouco para o meu mundo aqui. Você já parou para pensar como que o marketplace concilia? Então, por exemplo, como que a Shopee? Quem compra na Shopee, levanta a mão. Ai, pouco. Ó, o Pix é nosso, hein? A gente que proveu o Pix lá. Como que o marketplace da Shopee, por exemplo, concilia milhões de Pix que ela recebe, né, em tempo real? Como que uma empresa repassa dinheiro para centenas de merchants? Então, assim, a Shopee, ela recebe o dinheiro e ela tem que repassar isso para aquele fornecedor. Gente, não sei se vocês sabem, eu adoro falar isso. 80% da base de fornecedores da Shopee são locais. A gente acha que é chinês, né? Mas é 20% só é fora. A Shopee tem um desafio enorme para recolher impostos. A blusa que é importada tem uma taxa diferenciada. Então, assim, ela tem que ter uma dinâmica e uma escala muito grande para processar toda essa parte de tributo. E aí um outro, né, se vocês já pararam para pensar como que uma multinacional enxerga o caixa, que ela tem o dinheiro que ela tem disponível, consolidado em múltiplos bancos e países. Alguém do banco precisa resolver isso. E é a nossa área que resolve. Tá? É o cash management. Chique o nome, né? Nossa. Tá, gente. Aí só plugando uma coisa. Dada aquela nova dinâmica que a gente tem, que o cliente domina, o cliente que tem o poder, como que a gente tem se diferenciado? Não está fácil concorrer, não, gente. Por quê? A transação, o Pix, por exemplo, acabou virando o que a gente fala de commodity. Todo mundo tem, todo banco tem, banco grande, banco pequeno, fintech, banco digital, tem o Pix. Então, a gente tem se diferenciado, parece até meio doido que eu vou falar, tá? Mas a gente gosta e a gente é apaixonado por dor. Então, contar um pouco para vocês. Hoje, a gente atende clientes large corporate. São 3 mil grupos econômicos espalhados pelo Brasil, com faturamento acima de 500 milhões. Então, o nosso dia a dia está muito estar no cliente. E eles têm trazido essas dores para a gente. Aqui é um resumo real, tá? A gente fez esse trabalho ano passado, de entender assim, cliente, o que te tira o sono? Né? O que mais te incomoda? Porque a empresa ela precisa continuar vendendo, né, fazendo o que ela faz, mas tem tudo isso daqui que incomoda. E a gente tem focado muito nisso. Então, só para a gente ler juntos aqui. Então, tem um tema de tecnologia e conectividade, porque a gente está falando de um mundo cada vez mais online e real-time. Então, assim, o Pix veio para transformar tudo. Então, é informação online e real-time 24/7. Eficiência operacional. A gente vê ainda grandes empresas, gente, com pilhas assim, ó, de papel na mesa, pagando imposto, digitando um a um. Parece mentira, mas é verdade, tá? Eu já estive em várias empresas assim. Gestão de caixa. Às vezes a empresa tem ali... eu vou conectar com administrar também múltiplos bancos. Ela tem conta em todos os bancos, ela tem 10 CNPJs, 30 contas correntes, e ela fala assim, gente, eu não sei nem quanto de dinheiro eu tenho em cada uma. E agora? Como que eu vou fazer? Porque eu tenho que ser eficiente, não posso deixar dinheiro parado no caixa, né, na conta corrente, sem render. Então, tem todo um desafio aqui também. E, obviamente, a complexidade tributária, que é uma pauta está super em calor aqui, dado né, a reforma tributária, dado a duplicata escritural também, que é uma inovação que a gente está avançando aqui no mercado brasileiro. E muitos clientes também falam, eu preciso de ajuda do banco também para incrementar minhas vendas. Como que o banco pode apoiar nesse sentido? Então, quando a gente entende a dor, a gente começa a fazer as conexões aqui. Por quê, gente? Eu tenho uma oferta de produtos, tá? Então, o que é o cash? Tentando ser bem resumido aqui. É o fluxo de dinheiro que entra e sai das companhias. Tá? Tanto localmente quanto internacionalmente. Hoje eu olho o fluxo local. Tem um time que olha para o fluxo global. Acho que futuramente a gente vai olhar, uma pessoa vai olhar tudo. Mas neste momento estamos nesse momento. E isso aqui, gente, a gente fala que é o sangue
sabe, que corre na veia da empresa? Porque se a empresa produz e ela vende e ela não concilia, para tudo. Então, a gente tem um portfólio muito completo para contas a pagar, o dinheiro que sai, o cash out, né, que a gente fala, ou o cash in, todo o dinheiro que entra. E, obviamente, né, dependendo da matemática, ou vai sobrar dinheiro para ele poder aplicar com a gente, ou ele vai precisar tomar dinheiro para fazer esse descasamento. Tem um time que olha aqui e tem outro time que olha aqui. O meu time olha essa parte de entradas e saídas de dinheiro. Eu não quero entrar em produto, tá, gente? Acho que eu quero trazer, de fato, o conceito aqui para vocês. E aí, não é simplesmente falar assim, Shopee, você quer pagar fornecedor comigo? Eu tenho lá o produto. Não. Vou contar no próximo slide como que a gente faz. E o meu time, além de estar no cliente, a gente também tem que ter toda uma habilidade para falar com os nossos stakeholders. Porque o cash, ele está vinculado à tecnologia, ele está vinculado ao suporte, porque o cliente ele vai errar, ele precisa tirar dúvida. Então, a gente tem um time dedicado para atender o cliente, seja por telefone, seja no e-mail. Então, assim, e o meu time tem que conversar com esse time, tipo, tá indo bem, tá indo mal, precisa melhorar, precisa ligar antes para o cliente, né, ter proatividade. Então, tem toda uma estratégia aqui. Com produtos, porque dependendo do que a gente escuta do cliente, eu tenho que envolver produtos para me ajudar a entregar o que o cliente precisa. E o comercial, quando a gente fala comercial aqui, é o gerente da conta. Bonito, né? Então, todo o grupo econômico, toda empresa tem um gerente de relacionamento dentro do banco. Então, o meu time, e esse cara tem que andar de mão dada, abraçada, casar. Eu falo assim, gente, aqui vocês têm que ser um só, né? Porque um ajuda o outro aqui, a gente conseguir avançar. Alguma dúvida até aqui? Vamos mudar, às vezes, a dinâmica, vocês podem ir interrompendo, se vocês quiserem. Não? Então, resumindo, não somos só um banco. A gente se posiciona, o nosso propósito é ser um parceiro estratégico para as nossas empresas. E aí, como que a gente faz isso? A gente tem uma escuta ativa, então, a gente ouve o cliente antes da gente falar. E o que é mais importante? A gente entende o que a empresa faz. Então, de fato, o que aquela empresa produz? Para quem ela vende? De quem ela compra? Qual o prazo que ela vende? Qual o prazo que ela compra? Quais são os desafios, né, as metas do time financeiro? Eu preciso melhorar tem um KPI aqui que eu preciso reduzir o prazo de recebimento de 60 para 30, um exemplo. Então, a gente faz um diagnóstico da empresa e de como a empresa funciona, antes de propor qualquer solução. A solução vem só lá no final. Dependendo do que a empresa pede, eu preciso adaptar aquele portfólio que eu tenho. Então, às vezes, assim, a Shopee vira para mim e fala, Mari, esse negócio, ao invés de A, tem que ser B. Dá para fazer? Aí entra naquele slide lá do stakeholder, que eu falo, produtos, vem cá, tecnologia. Para o cliente, tem que mudar o A para o B. Funciona? Funciona, Mari, mas vai demorar 1 ano. Eu falei, não funciona. Então, a gente tem que buscar algumas outras alternativas aqui dentro do banco também. Uma coisa que a gente tem feito muito mais, que eu estava dando um exemplo, lembra que o cliente precisava desenvolver o meu formato. Eu tenho soluções que eu entro dentro do sistema da empresa sem nenhum desenvolvimento, que é as soluções que a gente chama de BaaS hoje, Banking as a Service, que é estar provendo soluções dentro dos sistemas das empresas. Então, a gente tem essa frente muito forte hoje em dia. E, de fato, a gente não quer ser um parceiro de curto prazo, né? A gente busca aqui uma parceria de longo prazo. E aí, gente, não dá para a gente não falar sobre inteligência artificial, né? Acho que essa pauta, eu estava até conversando com uns meninos ali no stand, e ele falou, como que vocês estão enxergando? Você acha que a inteligência vai tirar, né, vai roubar o emprego de vocês? Lembrando, né, somos um time de vendas, um time de sales. O que a gente tem feito, tá? E a nossa opinião, que a inteligência, ela não tira o nosso emprego, ela multiplica o nosso poder de entrega. Porque antes, gente, eu estava até comentando, quando a gente fazia uma reunião, seja online, a gente demorava pelo menos umas 3 horas para conseguir mandar a pauta resumida do que foi aquela reunião, né? Hoje em dia, a gente ganha muito mais agilidade, porque está pronto, né? A IA consegue já extrair toda aquela informação. E a gente tem usado muito para construir. Lembra que eu falei de entender o que a empresa faz? Então, antes de eu visitar a empresa, eu já sei o que ela faz, como ela faz, quais são os desafios que ela tem. A gente usa
e a gente sempre usou, mas a gente usa cada vez mais dados. Eu olho toda a cadeia, eu consigo entender para quem que esse cliente comprou, de quem que ele para quem que ele vendeu. Porque, pensa, eu consigo olhar o conta corrente das empresas, das pessoas físicas. O Banco Santander tem a Adquirência, que é a maquininha de cartão, a GetNet. Eu sou um dos maiores emissores de plástico da Mastercard. Então, assim, a gente tem muito dado dentro de casa. Então, a gente tem usado a inteligência artificial para ser cada vez mais sniper, sabe? Assertivo, para a gente conseguir dar os tiros certos e a gente conseguir entregar soluções mais certas para os nossos clientes, tá? E, obviamente, desde a apresentação, a gente tem usado muito. O atendimento usa muito IA para as dúvidas básicas, né? Então, eles criaram um robô ali para ter uma agilidade nas respostas. Então, assim, eu falo, a IA ela tem dado mais tempo de qualidade para o meu time estar nos clientes, que esse é o objetivo. Eu falo, gente, se você falar, Mari, como gestora, o que você mais pede para os seus funcionários? Intensidade comercial. Vocês precisam estar na rua, precisam estar nos clientes. E aí, gente, uma coisa que eu falo, a pandemia ela trouxe muitos avanços tecnológicos para a gente de otimização de tempo, assinatura de contratos e tudo mais. Só que uma coisa que pegou muito aqui em São Paulo, no interior não é muito assim. Eu tenho 3 pessoas que ficam em Campinas, que atendem todo o interior, atende Pira. A visita online não se compara com uma visita presencial, gente. Porque a online, você só vai lá resolver o problema que o cliente quer, o que ele vai saber na hora. Na visita presencial, a gente captura tanta informação, a gente consegue entender, assim, porque na hora, às vezes, do café, o cara vai falar, ai, tá difícil para mim, né? O tema da folha de pagamento, tá dando muito pau no processo. Então, assim, nada substitui uma visita presencial, tá? Eu sei que a gente polui mais o ambiente, né, visitando, mas as empresas, elas sentem essa diferença também, sabe? Elas dão feedback para a gente tem né, uma forma de medir isso, e eles falam, nossa, quando vocês estão aqui é totalmente diferente. E é mesmo, né? E aí ela tem nos ajudado a ficar cada vez mais no olho, né? Que a gente fala presencialmente aqui. Acho que eu abordei tudo aqui. Aqui o que eu comentei de inteligência, automação, né? E a visita presencial evoluiu. E aí, gente, não dá para falar de tudo isso que eu falei até agora, de o que é o Cash, de como a gente atua, qual é o nosso propósito de ser, né, um parceiro estratégico para os nossos clientes, sem falar de pessoas. Então, eu vou comentar um pouco o que eu busco na minha equipe, tá? E eu vou comentar um pouco o que eu estou buscando para essa vaga de estágio que a gente tem hoje em aberto. O que eu busco na minha equipe? E assim, gente, minha equipe é muito diversa mesmo. Eu tenho gente de 50 anos, eu tenho gente de 20 anos, eu tenho um estagiário que acabou de ser efetivado, eu tenho tudo, tá? Casada, solteira, eu tenho tudo. Mãe, e eu acho legal, assim, eu sempre fui uma pessoa em favor da diversidade, mas é muito legal porque os estudos mostram que, obviamente, além da gente, né, ajudar o tema da diversidade, existem estudos que provam que existe mais performance quando o time é diverso. Então, a gente tem feito muito, a gente tem batido cada vez mais nessa tecla dentro do banco. E aí, o que eu busco dessa galera? 4 coisas. Eu busco o que a gente chama de protagonismo. Assim, não dá para você esperar as coisas acontecerem, gente. Você tem que ir atrás, bonito. Eu falo para ele, eu chamo ele de bonito. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer acontecer. Só que eu estou aqui. Se você precisar, eu dou autonomia para você fazer o que você precisa fazer. Mas se você precisar de ajuda, eu preciso que você levante a mão, que eu vou te ajudar. Se você errar, você pode levantar a mão, que eu vou tentar te ajudar a corrigir o erro. Mas eu preciso que vocês sejam um protagonista dessa história. 2, o que a gente fala de senioridade. Ah, Mari, mas dá para ser sênior com 20, 18? Dá, gente. Quando eu falo senioridade, obviamente eu vou respeitar, né, o encarreiramento de cada um e a idade de cada um. Mas o que é muito importante para pessoas que estão começando assim como vocês é uma palavra só, na minha opinião: atitude. Com atitude, tudo muda. Tudo muda, de verdade. Assim, quando eu penso para quem está começando, o item senioridade seria atitude.
Um outro tema que é super importante é governança. Não adianta, eu falo para a minha equipe, não adianta vocês visitarem 30 clientes por mês, um por dia, né? Nem um por dia, porque são 22 dias úteis, em média, sendo que depois vocês não voltaram com o cliente, não fizeram a proposta, não deram retorno. Então, assim, a gente precisa ter uma governança, uma diligência, uma organização para fazer as coisas acontecerem. E usem a inteligência artificial a seu favor para se organizar. Então, a gente tem reforçado muito isso. E o último pilar é inovação. Quando a gente, às vezes, pensa em inovação, a gente pensa assim, vou ter que criar algo novo. Não, gente. Às vezes, a inovação, da forma como você faz uma coisa, você pode mudar. Da forma como você apresenta uma coisa, você pode mudar. Então, a gente tem focado nesses 4 grandes pilares aqui, desde o mais júnior ao mais sênior do meu time. Quando eu penso na vaga de estágio, eu coloquei aqui as coisas que eu considero mais importantes. Então, muita curiosidade, muita visão de dono, sabe? É entender assim, a gente tem que ter a capacidade de colocar o cliente ali. Se o cliente está reclamando, gente, é porque está doendo. Tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ter empatia para falar assim, não, deixa eu ver como que eu consigo te ajudar aqui. Então, o tema de resiliência relacional é importante também, mas, para mim, o mais importante é a vontade, é a coragem para começar. Porque, de novo, lembra da frase da porta? Às vezes, a gente acha que a porta é pequena, mas depois de um tempo a gente entende que aquela porta foi a base para acontecer tudo. Então, assim, não tenham medo de, às vezes, começar. E se não der certo, gente, tá tudo bem. Eu acho que hoje eu falo, errar é humano, e eu acho que a gente tem que olhar para o erro, não para, eu errei, né, se martirizar, mas, de fato, assim, o que às vezes eu poderia ter feito diferente para não acontecer de novo? Eu acho que essa é uma das principais mensagens que eu passo para o meu time também, porque eles têm muito, muito medo de às vezes, falar, até um sênior, Mari, eu não quero te procurar porque você vai achar que porque eu errei. Eu falei, cara, não, pelo contrário, eu preciso que você olhe para esse erro para a gente aprender juntos como que a gente evita. Tá? Aqui é o QR Code da vaga. Quem tiver interesse, lembra da minha meta, hein, gente? Eu preciso sair pelo menos com 5 CVs aqui. 5 pessoas que querem trabalhar comigo. Brincadeira, gente. Mas se vocês, né, se por algum momento vocês se conectaram, entenderam o que faz sentido, ou pensou em algum colega, falou, nossa, eu fui lá numa palestra da menina que vai fazer 40 anos amanhã, e, e fez sentido, tá aí. Eu acho que vale muito a pena. E de verdade, a gente tem um encarreiramento, tá? Então, eu acabei de comentar que o nosso estagiário foi efetivado. E, nossa, ele está feliz da vida. Ele ganhou um programa dentro do banco que chama Super Estagiário. E a gente conseguiu, depois de 1 ano e 4 meses, a gente conseguiu fazer a efetivação dele. Eu até tentei trazê-lo, porque seria legal, né? Ele comentar um pouco para você, mas ele já tinha uma viagem marcada e não deu certo. E aí, gente, o que eu... No começo, eu fiz uma pergunta para vocês, né? De quem tinha dúvidas, do que queria fazer, né? Se ainda não tinha um caminho muito claro. O que eu falaria para vocês é continuem. Continuem estudando, se arriscando, se preparando. Eu acho que vocês estão vivendo uma era muito desafiadora. Eu acho que o critério de seleção de vagas está cada vez mais difícil. O tema da língua, gente, o do inglês principalmente, é um tema que tem pegado muito. Então, invistam nisso, assim, não deixem para depois. Quem, às vezes, quer entrar no mercado financeiro, tem as certificações também, que não são obrigatórias, mas se vocês conseguirem tirar essas certificações, já é um passo 2, 3, 4 para frente, né? Que antigamente a gente falava da CPA 20, agora mudou, né? A Anbima mudou esse ano. Tem a CPA, e a gente também precisa, né, para ser um gerente de cash, precisa ter a CPA Pro-R. Então, assim, sabe o que é legal? Assim, o que vocês controlam? Vocês, a carreira de vocês. Então, né, controlando vocês, pode ser que vocês estejam prontos para quando a oportunidade aparecer. Então, continuem estudando, continuem tentando e continuem levantando a mão, porque eu acho que isso que é legal. Eu quero mais, eu quero aprender, eu quero me especializar.
continuem levantando a mão. E não se esqueçam do tema da porta, tá? Porque ela pode parecer pequena hoje, mas ela pode ser a base de tudo. Obrigada.